Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Silvia e tudo o que eu vou lhe contar realmente aconteceu com a minha amada mãe no meu nascimento, Paulinho. Para que você tenha uma ideia, mamãe engravidou de mim quando ela tinha 18 anos. Mas mamãe era uma menina, sabe? Ela me contava que, grávida já, ela mantinha consigo uma boneca chamada Dorminhoca. Ela adorava brincar com a boneca Dorminhoca. As meninas ainda iam na casa da mamãe. Ela tinha 18 anos. Mas sabe, aquele espírito, aquela alma infantil praticamente, a mamãe mantinha tudo isso. E havia uma coisa que a mamãe adorava, amava fazer, que era pular corda. Ela dizia, inclusive, que ela tinha um corpo lépido, muito bem desenhado, bonito, porque ela era exímia puladora de corda. Então ela entrava naquela brincadeira de pular corda, que começava bem devagarzinho, ia depois do fogo até o foguinho. E quando chegava no foguinho, as batidas da corda eram violentas e tinha que ser muito ágil e rápida. Então a mamãe, ela dizia que ela não fazia grande esforço físico para pular corda. Ela tinha uma técnica apuradíssima para isso, trocando os pés, mudando os pés, e ela pulava a corda com uma agilidade incrível. Por isso que mamãe adorava aquela brincadeira. E grávida estando de mim, mamãe não parava com a brincadeira. Até que ela era alertada. A minha bisavó, que era a avó de minha mãe, todo mundo alertava que era arriscado. O pessoal dizia para ela, Lourdes, que é o nome da minha mãe, né? Lourdes, cuidado, Lourdes, você tá grávida, Lourdes, esse barrigão, Lourdes, isso é perigoso. Mas um dia, pulando corda, porque as ruas antigamente, elas eram todas de terra. As ruas não eram asfaltadas naquele bairro que a mamãe morava. E reuniu aquela juventude ali na frente. Estava vendo uma disputa de pula-corda e a mamãe era sempre a campeã. E ela não quis nem saber, ignorando que ela estava entrando no 9º mês de gravidez dela. Mamãe entrou na brincadeira e na disputa de pula-corda. E estava disputando já o primeiro lugar daquele concurso e pulando corda. Quando de repente passa em frente ao lugar que elas estavam, as crianças estavam, né? As crianças estavam, e dentre as crianças, a minha mãe, com aquele barrigão, não tinha completado ainda 19 anos, passa a dona Flaviana, a parteira. E a dona Flaviana, a parteira, quando viu, parou. Falou, minha filha, dá licença, você me conhece? Todo mundo conhecia a dona Flaviana, a parteira. Conheço, sim, senhora. Flaviana, a parteira. Aí a dona Flaviana
ficou feliz com o reconhecimento e fez o alerta. Filha, você não pode de jeito nenhum, que esse barrigão tá pulando corda. De quanto tempo você tá, minha filha? E a minha mãe disse que no 9º mês. 9 meses? Pelo amor de Deus, você não faça isso, porque essa criança pode ficar numa posição ruim, ingrata para você e pode complicar o seu parto. Prometa que você vai sair dessa brincadeira agora. E a mamãe ali na hora, até para se ver livre da dona Flaviana parteira, ela na hora comunicou: tá, então tudo bem, eu vou parar, viu, dona Flaviana? Eu vou parar. A dona Flaviana agradeceu, seguiu o aviso e ainda depois de ter dado uns 2, 3 passos, voltou a cabeça assim para trás na direção de mamãe e falou: por favor, não me pule mais corda, que é perigoso demais. Com 9 meses você está correndo um risco de posicionar muito mal essa criança. Isso vai se complicar. E foi embora a dona Flaviana. Só que no que a dona Flaviana sumiu, que ela virou na curva, a minha mãe disse que não queria nem saber. Afinal de contas, ela já estava na disputa final daquele campeonato de pula-cordas. E ela não queria perder. E, de fato, a minha mãe voltou para a brincadeira e ganhou. Não se ganhava nada, não tinha nenhum prêmio para isso, mas era pelo prazer, único prazer de ganhar. Mamãe havia ganhado a brincadeira. Passou. Mamãe foi descansar aquela noite e 3 dias depois, mamãe começou a sentir as dores e as dores eram terríveis. Mamãe urrava de dor. Foi quando a mãe dela, a minha avó, e a bisa, a vovó dela, foram atrás de quem? De dona Flaviana, que era a melhor parteira daquela cidade, daquela região. Dona Flaviana, quando foi comunicada, falou: pois bem, é a moça que pula corda. A minha vó falou para ela exatamente essa. Vamos correndo para casa, dona Flaviana, pelo amor de Deus, que ela está com muitas dores. Nos ajude, traga o seu socorro, pelo amor de Deus. E a dona Flaviana imediatamente foi ao encontro de uma mãe que estava padecendo demais de tantas dores, estava desesperada, com dores terríveis que começavam no pé da barriga, subia até o peito, corria para a lateral do abdômen, lado esquerdo, lado direito. Olha, não tinha lugar que não doesse. Mamãe urrava de dor. E a dona Flaviana falou: filha, bem que eu te avisei que a criança ia se posicionar mal, pois a criança está mal posicionada. Vamos rezar e pedir a Deus que tudo dê certo. Mas está difícil. Está muito difícil de salvar essa criança. Muito difícil. E salvar você, minha filha. Mas te avisei. Você é teimosa. Você voltou a pular corda aquele dia, né? A minha mãe não tinha nenhuma condição de responder. E, na verdade, a parteira Flaviana dizia isso mais com a intenção de distrair a minha mãe do que exigir dela qualquer tipo de resposta. Deu upa, como dizia aquele povo. Deu upa. Mas eis que, com toda a paciência, com toda a experiência, com todo o gabarito de dona Flaviana parteira, ela conseguiu encaminhar a criança para o nascimento, para que nascesse exatamente como tinha que ser, apontando a cabeça e depois o restante do corpinho, até que a criança explodiu num choro anunciando a vida. Aquela criança vinha à luz, com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo e pelas mãos da parteira Flaviana.
Aquela criança sou eu. Sou eu, a Sílvia, que hoje te escreve. E esse foi o episódio do meu nascimento e de uma mãe que era arteira e menina. A minha mãe que gostava de pular corda. Parte do tempo se passa. Na verdade, até que um bom tempo. Só 5 anos depois, eu já tinha 5 aninhos, quando a minha mãe engravidou novamente. E já não era mais a gravidez do meu pai. Na verdade, esse detalhe eu deixei para revelar agora. A mamãe estava grávida de um rapaz que tinha mais ou menos a idade correspondente à dela, o meu pai, mas não deu certo. O relacionamento deles acabou não dando certo. Se separaram assim que eu nasci. E mamãe ficou 5 anos lutando, batalhando e me criando com muita honradez, com muita dignidade. 5 anos passados, a mamãe tinha conhecido uma nova pessoa. Essa pessoa assumiu a mamãe e com ela se casou. E só 5 anos depois de eu nascida, mamãe engravidou de novo. Quando mamãe engravidou, ela temia por todo o sofrimento e dor do primeiro parto. Ela sabia que ela tinha pulado muita corda grávida. E talvez fosse isso que tivesse realmente prejudicado bastante o seu primeiro parto, que foi o meu nascimento. Ela esteve muito perto de perder o bebê e perder a própria vida. Mas naquele instante ela podia contar com os trabalhos prestimosos, com a vivência e a experiência da parteira Flaviana. Mas 5 anos depois, quando ela engravidou, a parteira Flaviana lamentavelmente já não estava mais aqui. A cidade havia chorado há 3 anos a morte da parteira Flaviana. Foi uma grande perda para toda aquela comunidade. Se tem notícia dela ter realizado pelo menos 500 partos. A gente nunca teve uma prova disso, mas era o que se dizia, que a parteira Flaviana tinha realizado 500 partos durante o tempo em que viveu. Talvez tenha sido menos, talvez tenha sido mais, mas que ela era muito experiente nisso, muito caridosa, e teve com a mamãe um relacionamento estreito, desde a orientação quando a viu pulando corda, depois do meu nascimento. E o relacionamento foi tão estreito, que em agradecimento por eu ter nascido, a mamãe convidou a parteira Flaviana para ser a minha madrinha. Esse é um outro detalhe que agora eu revelo. Então a minha madrinha, juntamente com um tio meu, foi a parteira Flaviana. 5 anos depois, o que minha mãe temia era que o parto complicasse, o parto ficasse difícil, e ela já não tinha mais a minha madrinha, a parteira Flaviana. Mas ela fez tudo conforme receber a orientação da própria parteira. Já não teve mais as brincadeiras de pular corda. Até porque, com a idade que mamãe tinha agora, 24 anos, ela já não tinha mais a mesma habilidade para pular corda. E tinha aprendido a lição. E agora não tinha mais a parteira Flaviana. Então ela tomou todas as precauções e cuidado com aquele segundo parto. Havia um outro detalhe muito importante. A cidade havia ganhado um hospital. Todo mundo que agora engravidava
tinha um hospital para ganhar o nenê. Havia médico, enfermeira. No entanto, no momento em de dar à luz, a minha mãe, apesar de ter feito tudo como manda o figurino, todos os resguardos, tendo tomado todos os cuidados, se mantido em dieta, inclusive, ainda assim, as dores foram fora do comum no momento de dar à luz. Mamãe observava que tudo se repetia no segundo parto. As dores, elas conseguiam ser ainda mais violentas. E os médicos do pequeno hospital e as enfermeiras não estavam dando conta de solucionar o problema. Tanto é verdade que depois de algumas tentativas de fazer o bebê nascer, o médico que era responsável, a enfermeira responsável, se cansaram tanto, mas se cansaram tanto. Imagine como estava a mamãe, médico e enfermeira, se cansaram tanto que precisaram sair um pouco para fora do ambiente hospitalar para tomar um ar, para poder refazer energia e depois voltar à ativa, para que vocês tenham uma ideia do sofrimento da minha mãe no episódio da segunda gravidez. E mamãe continuava a sentir as dores e ela se viu sozinha dentro de uma sala do pequeno hospital destinado a parto. E foi nessa hora que a mamãe teve uma visão. Ela se viu pulando cordas. Ela chegou a escutar o grito da mocinha dizendo: fogo, pimenta, fogo, foguinho, que é quando se acelera a batida da corda e se acelera também os pulos da corda. Mamãe teve uma visão. Ela estava de novo na brincadeira de pular cordas, dentro do parto. Evidentemente que aquilo era algo produzido pela mente da minha mãe, ou mais do que isso, e vocês vão entender, porque foi nessa hora que chegou a parteira Flaviana, já falecida há pelo menos 3 anos. Quando a mamãe, que se imaginava naquele instante pulando cordas, viu a parteira, ela parou e disse: comadre, porque agora a parteira era comadre, ela era minha madrinha. Comadre, que bom encontrar a senhora aqui, comadre, eu estou desesperada. A senhora quer que eu pare de pular corda? Quero, disse a parteira Flaviana. Quero que você pare de pular corda agora, porque eu vou cuidar de você. Eu vou fazer essa criança nascer. E foi aí que a mamãe ficou dentro daquela sala do pequeno hospital, mas já não estava mais sozinha. Se via acompanhada pela parteira Flaviana, minha madrinha. E a parteira foi orientando a mamãe, fazendo as massagens na parte abdominal da mamãe, na barriga da mamãe. Foi ajeitando o pé da barriga da mamãe, até que a parteira Flaviana anunciou para minha mãe: faz força, que a criança agora apontou a cabeça. Faz força, que vai nascer. E foi assim que a minha mãe foi fazendo força, e ela sentiu quando o bebê, um menino, meu irmão, de nome Walter, vinha a esse mundo. Mamãe sozinha, entre aspas, dentro daquela sala, porque ela era acompanhada pela parteira Flaviana. Estava ali a parteira.
ali com ela, orientando-a. E ela deu à luz ao meu irmão. Exatamente quando o menino, meu irmão, já tinha nascido, é que retornam para a sala. A enfermeira primeiro, que grita ao médico: nasceu, doutor! Foi o grito, a minha mãe escutou. Nasceu, doutor! Quando a enfermeira gritou: nasceu, doutor, a minha mãe se lembra que a parteira Flaviana, ainda com ela, apertou o braço dela e falou: comadre, agora pode voltar a pular corda. E riu. E nessa hora foi que ela desapareceu. O médico, nesse ínterim, já tinha voltado para a saleta e, graças a Deus, o meu irmão estava são e salvo. Foi exatamente assim que aconteceu o meu parto e do meu irmão Walter. A minha mãe contava essa história real e chorava. A minha madrinha, obviamente, eu não consigo ter nenhuma lembrança dela, mas foi ela que me colocou neste mundo. E com ela eu pude conviver até mais ou menos meus 2 anos de idade. Ela me visitava periodicamente, me levava presentes, ela mesma fazia bonecas de pano, e uma dessas bonecas eu tenho guardada comigo até hoje. E obviamente que eu só poderia ter dado a essa boneca o nome de Parteira Flaviana. Parteira Flaviana me acompanha até os dias atuais. O que eu tenho de interessante para contar foi que eu tive 3 filhos, 2 meninas e um menino. Meus partos foram absolutos sucessos, partos naturais. Mas antes de cada um, eu peguei a minha boneca, que eu chamo de Parteira Flaviana, e levei comigo para a maternidade. Os 3 partos foram sucesso absoluto e foram todos partos normais. Sofrimento zero, nenhum tipo. Eu tive sim dores que são naturais e normais de qualquer parturiente, mas nenhum sofrimento, e nenhum sofrimento para os bebês, porque através da boneca que eu ganhei da minha madrinha, eu me sentia acompanhada. Obviamente que eu não tive a visão da minha mãe, não tive a visão que ela teve, mas eu senti a presença da parteira Flaviana lá comigo. Tenho também parentes que, sabedores da minha história, mulheres que engravidaram, me pediram a boneca emprestada para o dia do parto. Eu fiz isso. Emprestei a boneca e tudo correu bem em todos esses partos. Eu fiz questão de hoje contar essa história, que talvez não tenha absolutamente nada de assustadora a minha história, mas tem muito de sobrenatural, de misteriosa, porque de fato misterioso é o nosso pensar, misteriosa é a vida que há debaixo desse sol e sobre essa terra. Era isso. Se você gostou da minha história, por favor, quero que você dê o seu joinha na história, quero que você curta, quero que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa e, se sobrar gentileza, manda também o seu valeu.